Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para nos falarmos sobre tema em relação à espiritualidade. São temas para o nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento, e é um tema onde cada pessoa, numa dimensão, nessa ou na próxima, ela vai ter que fazer esse conhecimento, tem que adquirir essa sabedoria para ela. Então, cada pessoa é responsável por si só. Não tem como eu fazer atalhos para alguém. Eu não consigo fazer nem atalhos para mim. Então, o único caminho que eu tenho é buscar outros caminhos, tipo estudar um autor, outro autor, até que ele faça contexto para mim. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, cada pessoa tem suas crenças, cada pessoa tem seus traumas. Isso acaba fazendo com que o cérebro ele filtre. Então, às vezes, o que eu falo para você não tem relevância, mas para outra pessoa faz total sentido. Para mim, esse que o autor, nesse capítulo, falou sempre, de um tempo atrás eu já desconfiava desse quesito, e com o conhecimento desse autor e com as minhas experiências, isso concretizou o que eu pensava. Quando eu casei, eu era um católico bem assíduo, e eu não sei por que aconteceu, eu casei com uma evangélica totalmente assídua. Na época nós realmente não casamos, acabamos nos ajuntando. A minha esposa era da igreja Deus e Amor, então é uma igreja bem rigorosa, e eu católico. Eu tinha tenho, né, na verdade, um irmão que era padre e uma irmã que era freira. Então, assim, de uma experiência do catolicismo bem forte. E a minha esposa, ela, experiência de evangélica. E dentro da igreja que ela frequentava, eles tinham uma filosofia que Cristo, Jesus, ele ia voltar ainda em vida do fundador da igreja, que era o missionário Davi Miranda. Mas o que aconteceu? Ele acabou falecendo. Até um dia nós estávamos na praia, e numa manhã, e o pastor faleceu. E a minha esposa ficou um pouco nervosa, tal, só que daí, a partir daquele momento, ela começou a perder a fé na igreja. Por quê? Porque a filosofia que a igreja tinha, que ele entregaria a igreja nas mãos de Jesus, e ele acabou falecendo e Jesus não voltou. Então isso acabou com que a crença dela em cima da filosofia da igreja acabou desabando. E a minha experiência, juntando com a experiência dela, depois dessa reflexão, eu conheci as obras do Joel e a vida do Joel, e isso acabou concretizando as filosofias que eu estava montando o Lego, montando quebra-cabeça. Mas quebra-cabeça não está pronto ainda dentro de mim, e cada pessoa tem que montar o seu quebra-cabeça. Vamos ver se ainda nessa vida eu consigo montar o meu quebra-cabeça. Então hoje nós vamos falar do capítulo número 4 do livro O Homem Não Nasceu para Chorar. O capítulo se chama Cristo Levantou do Túmulo. Então a página 37 até 47. Vamos lá? Os hebreus antigamente previam a vinda do Messias. Acreditavam que seria alguém tipo de grande rei ou general, alguém que pudesse liderá-lo para a vitória sobre César ou Sinédrio, um homem que reverteria as más condições em boas, e não foram capazes de aceitar o Mestre Jesus, porque ele realmente não fez isso. Ele não veio lá e ele não destruiu César nem Sinédrio, e ele não lutou contra a política, ele não lutou nada contra a política, nem contra nenhum poder. E eles não aceitaram Jesus por um dos motivos foi por causa que eles não aceitaram o Mestre. Então o Mestre Jesus, ele veio com outra filosofia. Desde o tempo dos hebreus sob o faraó até os dias de hoje, a mesma oração tem se elevado.
Mesma esperança expressa por que Deus irá subjugar as nações, remover os tiranos e superar os exércitos alienígenas. Deveriam milhares de anos que tais orações. Deus não fez nenhuma dessas coisas até agora? Então, realmente, se a gente for prestar atenção até hoje, desde sempre nós rezamos, nossos antepassados rezam por a mesma coisa e nós não tivemos um resultado esperado. A natureza de Deus não foi compreendida. Essa é uma das razões pela qual a paz na terra e a boa vontade aos homens não têm sido experimentados. Se pudermos entender a natureza de Deus e do Messias, o Cristo, descobriremos que as condições terrestres se dissolvem e essa harmonia pode ser trazida em nossa experiência. Deus é um, e Deus é igualmente o Pai de todos nós. Quando Deus é conhecido, compreendido e controlado, essa presença muda o curso da nossa experiência humana. E realmente, por que eu vou rezar para um inimigo se ele é o mesmo Pai para mim, o mesmo Pai para ele? Não tem, realmente, Jesus ele estava extremamente certo com essa ideia. E antigamente não, se rezava, fazia sacrifício para derrubar o império. Até hoje é feito isso. E não se reza pelo nosso inimigo, pelo nosso opositor. A crença de que Cristo era um homem e a adoração do Cristo como uma pessoa cegaram os olhos da humanidade para ver a verdade de que Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é a vida. E realmente até hoje quase todas as igrejas elas adoram a Jesus, somente a Jesus. Elas esqueceram a filosofia que ele trouxe, o que ele falava para fazer, o que ele era, o que ele fazia. Então até hoje nós rezamos para Jesus, nós imploramos a Jesus, aquele Jesus que morreu lá na cruz. Nunca devemos colocar nossa fé em um homem ou um livro. Por que não podemos pôr fé em um homem ou um livro? Veja, por exemplo, assim, os tratados que teve, os tratados de paz que tiveram há anos atrás, nenhum deles até hoje funciona. Então, ele funciona por um período até que aquele que criou a paz, aquele tratado morra e vem outro com outra ideia. Então, os tratados nunca deu certo. Ele até pode trazer paz por algum período, mas depois ele é rompido, ele é quebrado, porque vem uma outra ideia e esses tratados eles vão ser dissolvidos. Porque é uma condição finita da espécie do ser humano. Muitas pessoas colocaram sua fé inteiramente na ideia de que a Bíblia é um livro sagrado, mas a Bíblia por si não tem poder. Que cacetada! É a verdade que é revelada na Bíblia que faz o trabalho. Por si mesma não tem poder. Isso é verdade. A Bíblia em si, ela é só um livro. Cada um tem, acho que, Bíblia em casa. Então a Bíblia ela não tem poder nenhum. É um livro sagrado? Não é, mas ele é sagrado que se você pôr em prática as verdades que estão escritas lá. As verdades que estão escritas dentro da Bíblia Sagrada é sagrada, mas o livro em si ele não é sagrado, é só um papel impresso, como na verdade ainda passa de um comércio, porque tem Bíblias X que elas têm um valor bem significativo. Quando essa verdade se torna parte de nossa consciência, estamos assimilando e conhecendo a verdade. E ela se torna viva em nosso ser. Nesse ponto, nós somos capazes de demonstrar, primeiro, que Deus é. Em seguida, que Deus está mais perto do que nossa própria respiração. Então, que Deus assume nossa experiência de vida. Que é a nossa vida, mas é a vida dele. Então, exatamente, a Bíblia só tem poder nesse ponto. Até que eu coloque em prática os ensinamentos dela, principalmente do Novo Testamento. Esse nós vamos discutir mais para frente. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Conforme uma pessoa busca Deus, a verdade
e a realidade. Torna-se mais ciente dessa presença dentro dela. Nesse ponto começam a ocorrer milagres na vida ou de experiência. À medida que a pessoa vai assimilando essas verdades, vivendo essa verdade, os véis da ilusão começam a se romper e a pessoa começa a enxergar de um ponto de vista diferente. É igual aqui. Quem olha nesse ângulo aqui, ele consegue enxergar só um negócio redondo com um buraco, que não ficou bem definida a imagem, mas quem olha nesse ponto fala assim, nossa, é um buraco preto, e teima e prova que é um buraco preto. Quem olha nesse ângulo aqui vai falar assim, nossa, aqui é uma bola preta com um pontinho branco. Quem olha nesse ângulo fala assim, é uma caneta de pé. Quem olha nesse ângulo aqui fala que é uma caneta com a tampa. Então, assim, depende do ângulo que a pessoa olha. E à medida que a pessoa consegue enxergar nesse ângulo aqui, em 360 graus, ela consegue definir exatamente que é uma caneta. Então, essa que é a ideia de que quando você coloca a experiência de Deus, você consegue romper o véu da ilusão. Uma sensação de segurança vem a ela, paz interior, tudo isso é refletido em sua vida exterior, mas tem que ter a mudança interior. E reflete nos membros da família, da casa, e após maior experiência, vizinhos, amigos e parentes, e se você chegar numa experiência que nem o Joel, você acaba interferindo no mundo todo. Jesus disse, eu não posso de mim mesmo, vamos repetir. Jesus disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. A minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, são obras, frases e obras que Jesus fazia, mas ele colocava todo o poder não nele como espécie humana, como carne, mas ele colocava no Espírito que ele se tornou, no Deus vivo que ele se tornou. Ou talvez já era. Na verdade já era, né? O que Jesus está dizendo é que ele está afastando da personalidade para a realização e revelação do Espírito. Na verdade, afastando o culto da personalidade. Esse é um desafio também interessante, porque nós normalmente colocamos imagens de Deus. E Deus, ele não existe imagem dele, ninguém viu. Então, qualquer imagem que eu criar de Deus, eu estou criando personalidade. E no Antigo Testamento, quando Jesus ele fala assim que não é para criar nenhum ídolo, nenhuma imagem de Deus. Porque Deus ninguém viu, ninguém sabe. Então, você é para adorar aquele Deus invisível. Sempre foi assim com os grandes almas iluminadas do mundo. Cada um desviou seus seguidores da personalidade para a verdade revelada de uma presença interior. E Jesus ele foi muito claro nisso. Ele sempre falava assim, que não é para rezar para ele, mas é para rezar para o Pai que habita dentro dele. E ele colocou isso para todas as pessoas que elas... ele falava assim que se eu me pôr em Deus, em Cristo, eu vou fazer maiores obras que Jesus. Como é que pode? Porque ele sabia que cada pessoa ela é uma alma, a Deus se manifestando, porém nós ficamos cegos, nós criamos máscaras, nós criamos personalidades. E o que Jesus aqui ele está falando que é para tirar a personalidade. Se você vê a personalidade, a palavra personalidade vem da persona. Persona vem o quê? São máscaras que eu coloco. Por exemplo, assim, aqui eu estou Antônio, ali eu estou terapeuta, na casa eu estou o pai, eu estou marido, eu estou cozinheiro, eu estou dono de casa. Então, cada momento eu estou mudando a personalidade. A cada momento, cada função que eu faço, eu mudo de personalidade. E no caso, para Deus não existe personalidade. Eu preciso tirar qualquer personalidade humana para Deus,
porque daí eu estou colocando uma imagem para Deus. E para Deus eu não coloco imagem nenhuma, porque Deus é muito puro para Ele criar a personalidade, e a personalidade é em cima da minha crença, em cima da minha vivência. Sempre foi assim com os grandes almas iluminadas. Cada um desviou seus seguidores da personalidade para a verdade revelada de uma presença interior. Declarações como: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado sobre a terra. Olha, ele também falou exatamente a mesma coisa, que é para se aquietar a personalidade. Nos revelam a nossa verdadeira identidade, a natureza de Deus, do Messias ou do Cristo. Porque quando a gente se aquieta, você se aquieta a tua personalidade, você aquieta a tua mente. E quando a mente se aquieta, não é que você consegue parar a mente, ninguém conseguiu parar a mente, mas você consegue discernir a sua verdadeira identidade. Se somos sábios e temos o suficiente discernimento, tais passagens inspiradas podem revelar todos os segredos necessários que devemos saber. Como raça humana, nós somos os pagões, ou pagãos. Não faz diferença se somos um pouco ou mais pagãos, ou outro menos, até o momento glorioso da revelação. O homem natural, o ser humano, não está sob a graça ou sob o governo de Deus, porque ele está sob a crença humana. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aqui ele está falando que se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito ele sempre habita em nós, sempre. Mas se é que eu apercebo dele, é que nem a luz elétrica. A luz elétrica ela sempre está presente, mas ela está presente se eu ligar a lâmpada. Se eu ligar a lâmpada, eu tenho 100% sei que tem luz elétrica. Mas se eu não ligar a lâmpada, não ligar no interruptor, e ela não acende, eu sei que não tem luz. Mas se eu olhar num fio assim, eu não sei se tem luz ou não tem luz. Simplesmente eu colocando o aparelho para ver se tem luz. Então é igual a Deus. Deus não tem como eu ver Deus, mas eu tenho que perceber que tem Deus. Todo o segredo do ensinamento espiritual do mundo é que os pagãos em nós devem morrer, para que o Filho de Deus seja ressuscitado em nós. Como seres humanos, somos o túmulo no que o Cristo está sepultado. Somos o ramo de uma árvore que é cortada, murcha e morre. Que cacetada! Então Cristo, na verdade, ele nunca vai voltar. Talvez volte, mas na verdade ele falou assim, que Cristo voltará até esta geração. Então, cada geração que passou, já passou quantas gerações da época de Jesus Cristo? Quantas? E Jesus não voltou. Não é que ele não voltou, ele está sempre à porta batendo para ser aceito, para ser ressuscitado dentro de cada pessoa. Então, Jesus em si, eu acredito que ele não vai voltar em carne e osso, mas ele já está pronto para ser aceitado dentro de mim, para renascer aquele Jesus dentro de mim, dentro do meu ser, dentro do teu ser. Jesus não vai voltar. Eu vou morrer, digamos assim, eu não vou escutar as trombetas tocar no céu. Porque aqui é céu, as trombetas já estão tocando, nunca parou de tocar no meu ponto de vista. Então Jesus ele não vai voltar assim no céu, porque na verdade o céu é aqui. Eu estou no céu do ponto de vista de Jesus. Então simplesmente eu só preciso aceitar aqui dentro de mim o renascer o Cristo que está ali, está sepultado. Então bate, tecnicamente, sempre acreditei isso depois da morte do Davi Miranda. Se Cristo não voltou, porque às vezes o que eu sonho, eu crio uma personalidade em cima do sonho e acredito que isso é verdade, mas não passa de um sonho, de uma ilusão do Satanás que é a nossa mente. Que porretada, que coisa interessante, muito legal, muito legal. Mas quando o ramo é um como a videira, então damos frutos ricamente,
porque estamos permitindo que o Cristo viva em nós e nós vivamos em Cristo. Nesse caso, deixamos de ser pagãos e mudamos para a nossa verdadeira cristandade. Todos nós somos Cristos, só que nós estamos sepultados. Por isso que o São Paulo disse, como que ele falou assim, levantai dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti, porque tecnicamente nós estamos sepultados, Cristo está sepultado dentro de mim, então eu preciso ressuscitar ele dentro de mim. Jesus passou o seu ministério inteiro revelando que o reino de Deus não está nas montanhas sagradas ou templos sagrados, mas está dentro de nós. Então eu preciso ir para a igreja? Claro que eu preciso ir para a igreja. Eu preciso pagar dízimo? Sim, conforme a sua crença. Eu preciso ir para a igreja? Sim. Porém, só na igreja eu ir uma vez por semana, não vai resolver a situação. Eu preciso ir todo dia. E o ideal é chegar o momento de você ir todo momento para a igreja dentro de você. Se você pesquisar a fundo em várias fontes, você vai pesquisar e vai ver o que é o significado da pessoa igreja. Então, existe em cada igreja em pedras, cada igreja, conforme sua filosofia, ela cria uma ideia da tradução da palavra igreja. Mas a palavra igreja originalmente significa pessoas livres da crença do bem e do mal, livres do Satanás, livres do inferno, pessoas livres que conseguem não ser manipuladas pela mente de massa, pela mente inconsciente, como fala, ou pela mente coletiva. Então são pessoas livres. Vamos lá. A mudança deve ocorrer dentro de nós. É preciso permitir que o Espírito, as Escrituras Sagradas sejam reveladas dentro de nosso próprio ser. E é uma responsabilidade pessoal de procurar, encontrar, bater até que a porta seja aberta e possamos ouvir a voz silenciosa e serena. É individual. Cristo está enterrado em nós. Não faz diferença se somos um buscador sincero ou somente em busca de prazer. O Cristo está igualmente esperando para que eu aceite Ele, ou você. À medida que aprendemos através de nossas meditações a ficarmos em paz, sermos receptivos à voz silenciosa, à presença que está dentro de nós, eventualmente teremos uma experiência. Quanto mais eu praticar isso daqui, mais fácil eu vou chegar nessa experiência. Às vezes passamos por a noite escura da alma, entre aspas. Passamos por momentos de angústias e perturbações, até que o senso do ego, do paganismo, se dissolvam, até não ter mais a briga entre o espírito e a carne. É que aqui a massa coletiva, a mente, ela fica insistindo sobre aqueles pensamentos até que eles atrofiem e não façam mais parte da minha consciência, da minha mente. E eu percebi que aqueles são só sugestões mentais. Até perceber, discernir ou ouvir a voz, eu estou no meio de ti, e eu sou teu Deus, eu sou teu pão, carne, vinho, água, eu sou a ressurreição, estou restaurando até os teus anos perdidos pelo gafanhoto, eu sou a vida eterna, até escutar essa voz dentro de você. Cristo não é um grande rei, não é o general. O Cristo não conquista as nações militarmente ou politicamente. Cristo conquista as nações através do espírito gentil. É isso que na época ali, em Israel, Jerusalém, os romanos, eles não aceitaram Jesus por esse motivo, que eles queriam que eles derrubassem todos os políticos da época. Mas isso não aconteceu. Quando passa o período destrutivo, a noite escura da alma, vem a revelação a ele mesmo. Então já nesse momento você se conhece a si mesmo. Quando a harmonia for restaurada, começa a segunda etapa. Somos elevados acima da harmonia física e mental. Percebemos a natureza da graça espiritual. Esse é um desafio muito interessante, porque a gente é muito comum ver pessoas
extremamente ricas, estruturadas financeiramente, cometerem suicídios, porque está faltando uma coisa. Então, eu sempre falo, nós temos que ter 3 pilares: corpo físico, corpo mental entra o financeiro, entra o emocional e o mental, e o corpo espiritual. Os 3 corpos, eles têm que estar harmoniosos. Você tendo o espiritual harmonioso, o restante ele simplesmente se equilibra naturalmente. Buscando o reino de Deus, as outras coisas vos será dado decréscimo. Então, eu falo sempre nos 3 pilares: corpo físico, corpo mental, social, financeiro, e o corpo espiritual. A função do Cristo é a Nova Jerusalém, onde os olhos do ser humano não é capaz de discernir. Você sobe muito, se eleva espiritualmente muito, aí as coisas materiais já não tem mais sentido. Chegamos ao ponto de agora não fazermos mais isso para viver ou sobreviver, mas pela alegria da ação, pela alegria de ser. Tem diferença entre ter e o ser. O ser é uma coisa espiritual, é minha essência, e ter é a minha personalidade. Então, eu preciso ter dinheiro. Então, por exemplo, ser é minha essência. Ninguém tira o meu ser, mas o meu ter, ele pode ser tirado, pode ser colocado, e o meu ser ninguém tira. O que atrasa a evolução espiritual é o pensamento de que Cristo tem a função de remover doenças corporais ou aumentar renda ou coisa da natureza humana. Mas Deus não deve ser usado. O Cristo não deve ser usado. Não é algo na expectativa de que Ele fará algo por nós. Deus, na verdade, sempre nós aprendemos a usar Deus para pedir as coisas. Cristo é algo em quem descansamos, ela é nossa própria vida. À medida que a gente evolui e começa a descansar no Cristo, ele se torna nossa vida e o resto se torna harmonia. Como seres humanos, queremos que ele faça algo por nós ou para nós. A função do Cristo é elevar a nossa frequência do ser humano para ser espiritual, onde Cristo é glorificado, exaltado. E Deus não vai fazer nada até morrer para o ego. Mas para nós vamos falar sobre ego, superego e self. O homem está aqui não para ser glorificado, mas sim para que Deus seja glorificado. E Deus é glorificado apenas no grau que renunciamos esse senso pessoal de vida e de chegarmos ao melhor da revelação dada por Paulo. Eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nesse estado de consciência há uma rendição da personalidade pessoal. De novo, voltando ao que nós falamos já hoje. A rendição do desejo de que Deus faça algo aos meus desejos. Então, Deus será exaltado, o eu, que é a minha essência, será exaltado. Normalmente a gente pede para Deus suprir os meus desejos. E os meus desejos estão normalmente em cima das minhas crenças, no que eu acho que é certo, no que eu acho que é errado. Mas para Deus não existe certo, não existe errado, existe só certo. É lei karma e o lei dharma. Nós vivemos, o ser humano vive sob lei karma. Lei karma é efeito, causa e efeito. E Deus é só efeito, não existe causa. Então, dharma não existe causa e efeito para Deus, existe só efeito. Existe só o bem, existe só o bom. A oração que Deus faça algo pelas nações, amigos e inimigos, são barreiras para a evolução. Hebreus antigos esperavam um Messias que destruísse os inimigos. Para Deus não há inimigos. A autopreservação é a primeira lei da natureza. Eu acredito que essa autopreservação seria o cérebro reptiliano, que tem bem semelhante a essa autopreservação que o autor está falando. O cérebro reptiliano é a lei dominante para seres humanos e seres animais. A autoglorificação, a autopreservação é a pior parte do ser humano. É o ser a ser superado e é algo interno.
E eu não posso pedir a Deus que vença dentro de você. Tenho que pedir para Deus que vença isso dentro de mim. E se tem algum vestígio dessa autopreservação, glorificação deve ser superado. Se existe Deus como Pai e todos os homens como os filhos desse Pai, quão incoerente é invocar o auxílio de Deus contra outro? Tipo, não tem lógica realmente eu pedir para Deus matar, igual os comunistas pedem para matar os socialistas pedem para matar os capitalistas. Nós rezamos assim para a Rússia, para a Ucrânia, assim por diante, para matar tal. Não, Putin, por mais que seja Putin, ele é filho de Deus, igual o presidente da Ucrânia. Então não tem como eu rezar para matar um outro. Eu simplesmente preciso rezar pelos nossos inimigos, pedir para Deus perdoar eles. O autodesenvolvimento, a autorrealização é trazer a esse ponto onde o Filho de Deus poderia ser levantado de si mesmo, levantar o Cristo. É o que eu falei já hoje. É muito comum ver pessoas ricas cometendo suicídio, porque elas não têm a sua completude, elas não se completaram, algo está faltando o pilar número 3, porque às vezes nós estudamos muito financeiro, estudamos muito alguma coisa, mas nós não estudamos nada sobre filosofia interna, sobre eu, sobre Antônio, sobre você. Nós estudamos muito pouco, e o que nós estudamos, às vezes nós estudamos sob o ponto de vista do que ele acredita nisso daqui. Então às vezes nós temos que estudar mais amplamente sobre Deus, sobre eu me conhecer mais sobre mim mesmo, até que a nossa cegueira e inadequação tenham sido removidas. Nós somos a luz do mundo. Não, nós não somos a luz do mundo, até que a cegueira e a inadequação tenham sido removidas. Primeiro, devemos nos concentrar no próprio autoconhecimento, autoiluminação. Seria uma escala de Maslow. Pesquisa lá, escala de Maslow. Esse que o que ele está falando é o último degrau da escala de Maslow, que é autoconhecimento, autoiluminação, isso daí. As pessoas estão presas ainda no primeiro e no segundo degrau. O Espírito do Senhor está onde o Espírito do Senhor é percebido. É igual a energia elétrica que eu falei. Deus, ele só é percebido onde ele é percebido. Ele não está aqui. Quer dizer, ele está aqui se eu perceber ele aqui. Mas se eu não perceber, ele não está aqui. Mas ele está aqui. Primeiro levantamos o Cristo em nós, até vencermos a autopreservação. A verdadeira lei espiritual é estarmos dispostos a dedicar nossa vida por um amigo próximo ou menor de nossos irmãos, que possa ser levantado, levantando-as a uma consciência da natureza espiritual da vida. Aqui já entra a parte por exemplo, assim, eu tenho um amigo lá e o amigo ele está doente. E eu começo a julgar ele pela doença dele. Então a doença nós sabemos hoje que é uma ilusão da nossa consciência. Então eu acredito naquilo e isso acaba dando mais poder sobre essa doença. Então daí no caso seria eu não julgar o meu inimigo, o meu amigo, ou o meu próximo, seja quem for, seja o menor do meu irmão. Eu não posso falar, nossa, você é pobre, miserável, nossa, você vai para o inferno. Não, para Deus não existe inferno, para Deus não existe pobre. São crenças daquela pessoa. Eu gosto do Enéas. Enéas, ele falava assim, que não existe diferença entre uma cafeteira que faz um café e um astronauta. Os dois simplesmente têm a diferença só de consciência dentro da pessoa, mas as duas pessoas elas são iguais, elas merecem ser tratadas iguais. Isso não é usar Deus, nem a verdade, isso é render o senso pessoal de vida, para que possamos ser usados, ser a transparência onde Deus toca com a sua graça. Não é o reino dos governos, dos homens, que devem ser superados, nem da política, nem do exército. É sim a mente, a nossa casa mental que deve ser superada. É um desafio tremendo, porque as crenças elas estão instaladas dentro de nós, os programas estão instalados dentro de nós e nós precisamos fazer a atualização desse programa. E para atualizar esses programas são simplesmente
Eu posso por mim mesmo. Eu posso te mostrar o caminho para atualizar? Posso, sim. Mas você é responsável para fazer um novo download dentro de você e atualizar aquele programa que tem dentro de você. São programas igual do Play Store, igualzinho. O nosso armazenamento interno é muito mais perfeccionista do que do Google, muito mais perfeccionista. E para atualizar dentro de mim, somente eu tenho acesso assim a mim mesmo. Mesmo assim, nós temos barreiras. Se você assistiu o filme Matrix, no filme Matrix é muito real, só que eles usam isso em metáforas. Então lá, por exemplo, o Neo, quanto mais ele luta contra o seu inimigo, mais ele aparece, depois ele foge do inimigo e ele vence a luta, digamos. Mas é um filme interminável, né, digamos. Então, quanto mais ele luta contra o inimigo, mais ele aparece, depois ele foge e vê que não adianta ele brigar com a mente dele. E simplesmente ele conseguiu vencer aquela batalha. Vai ter para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Essa é uma frase muito interessante, muito conhecida do Jesus Cristo quando ele foi tentado no deserto. Não posso ser tentado, pois não estou aqui para glorificar a mim mesmo, mas que para Deus seja glorificado. Se eu fizer um milagre para me glorificar, eu perderei o reino de Deus. Vai ter para trás de mim, Satanás. Sem autoglorificação, autopreservação, posso cumprir o ministério. Jesus venceu o mundo quando o inimigo dentro dos seus portões foi vencido, e o Espírito de Deus nele pudesse ser a luz do mundo. A partir disso, ele teve a capacidade de fazer o que ele fez. E tem lógica lá na Bíblia, na vida dele, depois que ele venceu a luta entre ele e o Satanás, que seria a mente dele, as condições mentais, digamos, dele não, né? Mas ele tinha que mostrar isso para nós entendermos a filosofia real. E na época ele tinha que usar isso porque na época hoje nós estamos crus, mas na época eles estavam mais crus ainda na espiritualidade. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso a inúmeros livros, inúmeras plataformas. Hoje nós temos a física quântica que ajuda a desmontar essas crenças antigas. Então, o Allan Kardec, se não me engano, ele falou assim que a física quântica ela é a ponta do iceberg. Então você imagine quanta coisa tem oculta que nós não sabemos, que na verdade sabemos que está dentro de nós, mas nós estamos cegos, nós não conseguimos enxergar nem ouvir. Então existe muita coisa para ser revelada ainda, mas está escondida dentro de nós. A função do Cristo é purificar-nos. Não devemos invocar Cristo para nada. Rezemos pelo nosso inimigo, para que possamos ser filhos de Deus. Não somos bons e nem maus. Apenas a presença de Deus é boa. Somente Deus é bom, porque existe só Ele. O resto seria crenças das pessoas. Este foi o capítulo número 4. O próximo capítulo, capítulo número 5, nós vamos falar sobre... Capítulo número 5, nós vamos falar sobre interioridade. Espero que você gostou, espero que você assista de novo, mande mensagem para mim, escreva ali nos comentários se tiver alguma dúvida. Estamos aqui todos para evoluirmos. Como eu já falei em outros vídeos, tem uns que estão saindo do berço, outros já estão engatinhando, outros já estão no pré, outros já estão fazendo faculdade. Eu não sei em que grau que eu estou. Eu estou simplesmente para buscar mais informações, para buscar mais conhecimento, mais sabedoria. E achei assim muito válido não guardar essa informação só para mim, mas passar também para as pessoas que queiram se conhecer mais, que queiram também buscar mais conteúdo espiritual para elas, para que às vezes a pessoa está sofrendo ali e isso talvez possa ajudar alguma pessoa. Um forte abraço e até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.
Ou seja, nós já estamos abençoados, só precisamos adentrar dentro de nós e soltar o Cristo aprisionado dentro de nós. Um forte abraço e até mais.